Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, segundo livro dos Reis, perdão, 2 Reis 18, verso 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou, agora leia comigo, depois o despedaçou, a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Agora vamos para o capítulo 20, só a parte A do versículo. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, temos uma expectativa de te ouvir. Não é apenas uma informação, mas pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai. Esta palavra tem endereço, essa palavra tem poder para mudar a minha realidade, para mudar os meus pensamentos, meu ânimo. E eu te peço pelo poder do nome que há em Jesus Cristo, fala comigo, Senhor, fala com o teu povo. Todos os opressores, espíritos malignos que tentam nesse momento roubar a nossa atenção, confundir a nossa cabeça, quebrar o raciocínio, para que estejamos surdos à tua voz. Nós agora repreendemos o mal e declaramos que estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Talvez um dos personagens mais pregados da história seja Moisés. Você lembra de Moisés? Moisés foi o grande libertador do povo que ficou cativo no Egito por 400 anos. E nessa peregrinação no deserto, o povo hebreu via os milagres de Deus, mas era um povo que constantemente, quando estava cansado, reclamava demais. E, apenas para contextualizar você, em Números capítulo 21, versículo 4, o povo reclamou. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, e o povo, porém, ficou o quê? Impaciente. Eles eram muito pele finas. Ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Blá, 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 blá. Não há pão, blá, 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 blá. Não há água, blá, 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 blá. Estamos fartos desta comida miserável. Eles eram escravos no Egito, mas agora, porque estão passando por um momento ruim, estão vomitando toda a sua amargura. Então o Senhor fez o quê? Tá bom, vocês estão reclamando de mim. Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Então vocês estão reclamando de mim, estão reclamando do que eu estou fazendo, então tá bom, eu vou mandar uma praga então. Talvez vocês estejam com saudade das pragas. A Bíblia diz que eles começam a reclamar e Deus permite um caos. A reclamação é a porta de entrada do caos. Se a tua vida está ruim, reclame que ela vai ficar muito pior. Deus manda serpentes. E as serpentes começam a entrar nas tendas, morder as pessoas, gente morrendo, famílias em desespero, uma praga que simbolizava o juízo de Deus diante de um povo ingrato. Deus não estava punindo alguém por nada. A ingratidão atrai punição. E o que é interessante é que o povo reclama de Moisés e de Deus. Aí na hora que Deus manda as serpentes e o povo começa a morrer, na tenda de quem que eles vão bater pedindo ajuda? Na tenda do Moisés. Não é impressionante isso? Eles reclamam de Moisés, dizendo que Moisés é um péssimo líder, que Deus não fala com Moisés, mas na hora do desespero, até os arrogantes reconhecem quem carrega a glória. Até os soberbos sabem que na hora do aperto, quem é de Deus e quem não é. Fica tranquilo, que vão saber reconhecer o que você carrega.
E aí, lá em Números capítulo 21, versículos 7 ao 9, o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Olha como foi bom a serpente, não é? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse para Moisés: façamos uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para aquela serpente, vai fazer o quê? Vai viver. E Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou em um poste. E quando alguém era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então Deus dá uma ordem estranha. Deus diz: ok, eu mandei um juízo, as serpentes estão mordendo vocês porque vocês são ingratos. E aí Moisés ora porque o povo está pedindo ajuda. E Deus diz: construam uma serpente. Essa é uma ordem única. Deus nunca mais vai pedir isso. E a serpente tinha um único objetivo: quem fosse picado por uma cobra, olharia para aquela serpente de bronze, e aquela serpente de bronze curaria a pessoa do veneno da cobra. É uma cura extraordinária, mas uma cura inusitada. Deus não estava dizendo que aquela serpente iria curá-los para sempre, mas naquele momento, naquela fase, diante daquele problema, Deus deu uma ordem: construam uma serpente, coloquem num poste, e quem for picado pela cobra, olhe para a serpente de bronze e vai ser curado. É uma resposta momentânea para um problema emergencial. Não é uma regra, é uma exceção. Só que qual foi o problema? As serpentes morreram, os problemas com as serpentes passaram, e aquela serpente de bronze, feita por Moisés para cumprir uma cura de um período da vida, de um momento só, aquela serpente continuou sendo um amuleto para o povo. Aquela serpente continuou sendo algo que eles guardaram, e ela se transformou em um ídolo. Eles não desfizeram da serpente quando aquela fase passou. Sim, a serpente foi importante para um período, mas o período passou e eles guardaram a serpente. E eles começaram a cultuar a serpente. Não havia mais cobras, não havia mais ninguém sendo picado por cobras, mas eles continuavam idolatrando a serpente. E séculos depois, muitos séculos depois, nos dias do rei Ezequias, que eu li para você, o primeiro texto que lemos, a serpente ainda era venerada. Muitos séculos depois. O que foi um remédio para uma estação, o que foi um escape de Deus para um momento, se tornou numa fonte de sobrevivência. Aquilo que era para ajudar numa temporada, num mês, se transformou numa mandinga, em algo que as pessoas nutriam. E aí tinha gente se ajoelhando diante dela, gente acendendo incenso diante da serpente. Passaram-se muitos anos. Moisés morreu, Josué assumiu, entraram na terra prometida. Veio o primeiro rei, Saul, Davi, agora o reinado de Ezequias, e a serpente continua lá. A serpente continua lá, até Ezequias. Porque há uma unção que Deus derrama sobre pessoas que se levantam e dizem: na minha história, isso acaba hoje. Eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia diz, até Ezequias. Quando Ezequias sobe ao trono, quando ele tem o poder e a autoridade sobre uma nação, ele olha para aquela serpente, que tem passado de mão em mão, que tem sido adorado por pais, filhos e netos, culto sendo feito a ela, e Ezequias diz: acabou. Na minha geração, essa serpente acaba. Na minha geração, essa serpente morre. Na minha geração, essa serpente não vai ser reformada, polida, restaurada, pintada. Na minha geração, essa serpente será completamente destruída. Ele se levanta para destruir
Ezequias foi esse homem. Ezequias foi esse homem que ele não só arrancou os ídolos dos montes e os debaixo das árvores, mas ele restaurou o culto, ele restaurou a adoração, ele confrontou um sistema religioso. Ele olhou para um povo que tinha uma facilidade muito grande de se apegar a ídolos e dizer: acabou. Ele não reformou, ele não maquiou, ele destruiu. E nós temos que fazer essa reflexão hoje, porque sim, existem métodos, existem coisas que Deus pode, por uma necessidade minha, usar alguém, usar uma pessoa, usar um óleo ungido, usar uma oração no monte, usar um profeta. Deus pode usar uma amiga minha no trabalho, um amigo. Deus pode usar um preletor de longe, que numa época da minha vida, eu olhei e me ajudou. Só que ao invés de seguir em frente, aquilo que foi resposta de Deus para a minha vida em um período, eu guardei, eu enfiei na mala, eu enfiei na gaveta. Passou a ser o meu amuleto, passou a ser o lugar onde eu procuro, porque quem tem fé de verdade não guarda o que Deus mandou largar. Quem tem fé de verdade não endeusa coisas que Deus usou numa temporada. Eu não estou preocupado em manter o que Deus fez, eu estou animado com aquilo que Deus ainda não fez e vai fazer. Eu não estou preocupado em manter museus. Eu não quero transformar minha vida espiritual. Ali a serpente de bronze que foi de Moisés. Gente, nós estamos falando de uma serpente que sobreviveu quase 1000 anos, séculos e séculos e séculos. Quando na verdade quem tem aliança com Deus não vive de amuletos, não vive, muito pelo contrário, nós temos uma expectativa santa de fazer coisas novas, de orar de forma nova, de crer de forma nova, e não de levantar altares para avivamentos. Agora pense comigo, a serpente, quando Deus mandou Moisés fazer lá no deserto, qual era a finalidade da serpente? Qual era? Cura, não era? Quem fosse picado pelo veneno de uma cobra, que olhasse para a serpente de bronze, era imediatamente curado. Israel acreditava que mesmo não tendo mais serpentes físicas mordendo eles, aquele lugar que um dia os curou, continuaria curando eles. Eles acreditavam que ainda podia vir milagre, dinheiro, resposta e cura. Mas quando Ezequias sobe ao trono, Ezequias diz: acabou a palhaçada, acabou o culto para essa serpente, acabou o culto, o incenso, a oração para essa serpente. Porque toda vez que você rompe com aquilo que as pessoas ainda chamam de sagrado, mesmo só sendo uma tradição morta, tem gente que vai olhar para você e dizer: mas para que destruir? É tão bom, que mal que está fazendo. Nossa, que mal, no passado foi tão importante, para de ser ruim. Para que eu vou jogar isso fora? Essa foto fora, essa imagem de escultura fora, essa correntinha fora, esse guia fora. Qual o problema? No passado isso aqui me deu sorte, no passado isso aqui me fez bem, por que destruir? Vai que um dia eu ainda vou precisar. Eu virei crente, mas eu ainda guardo coisas, roupas da minha outra religião, porque vai que um dia eu precise bater um tambor de novo. Vai que um dia eu precise, vai que dependendo da doença, eu vou orar para todos os santos, eu vou clamar para todos os santos. Mas quem confia plenamente no Deus vivo, não faz aliança com ídolos antigos. Quem confia no Deus que está vivo, escuta, Deus está vivo. Se Deus está vivo, eu não preciso de cacareco, eu não preciso de amuleto, porque eu posso falar com Ele agora, eu posso falar com Ele agora, eu posso falar com Ele agora. Eu não sei para que eu estou pregando, mas vai esvaziar as gavetas. Eu não sei para que eu estou pregando, mas vai limpar essa carteira de trevo de 4 folhas, de arruda, porque quem sabe o que atravessou,
quem sabe o que sobreviveu, não fica guardando nada do que foi. Se você não pretende recuar, meu irmão, se você não pretende recuar, por que você está guardando coisas que estão atrás de você? Se você entende que Jesus é um caminho sem volta, por que você ainda guarda coisas que remetem a lugares que você não deseja voltar? A serpente de bronze, ela foi importante para uma época, para um período, para uma fase, para um momento. Acabou, joga fora. Acabou, já era. E se hoje você sabe quem é o teu Deus, então se posicione. Para de reformar o que você tem que quebrar. Pare de pintar, polir o que tem que ir para o lixo. Destrói o que tem que ser destruído. Quebra, rompe, queima o ídolo. Porque quando você queima o ídolo, você se conecta com a glória. Quando você joga a serpente de bronze no lixo, você entende que o céu está aberto para você. Quando você joga a serpente, eu não sei o que é a serpente de bronze para você. Talvez é uma pessoa que não faz nenhum sentido na sua vida hoje, mas você tem ela como carta na manga, dizendo: se tudo dá errado, é ali que eu corro. Talvez é uma porta de alguma oportunidade, que você diz: olha, eu não posso romper totalmente, porque eu não sei o dia de amanhã, vai que eu precise ainda. Você não pode trabalhar com plano B. Só tem um plano: meu Deus está vivo. Só tem um plano: meu Deus é fiel. Só tem um plano: de onde Deus me tirou eu não volto mais. Só tem um plano: eu vou romper com o ídolo para viver a glória de Deus. E existe algo poderoso aqui. Poderoso. Porque quebrar a serpente de bronze para Ezequias é ser antipopular. Ele é um rei. Certamente as pessoas elas não vão concordar com isso. E aí está um grande segredo: a quem você quer agradar. De verdade, sabe, a gente fala muito sobre Deus. Mas temos os nossos amuletos, as nossas mandingas, as nossas macumbas, as nossas manias, os nossos rituais. Quase não oramos, mas temos os nossos jeitos de ficar bem do nossa maneira. E sabe o que é mais interessante? Quando Ezequias ele quebra o ídolo, quando Ezequias destrói a serpente de bronze, e aqui vem a parte mais intensa dessa história, porque a serpente de bronze, quem orava por ela, ou quem orava diante dela, tinha uma expectativa. Qual era? Ficar curado. E Ezequias, quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise no casamento. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise financeira. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise política. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele fica doente. Não é interessante alguém que se levanta para quebrar um ídolo que todo mundo diz: ele cura. E quando ele quebra o ídolo, ele que quebrou o ídolo fica doente com uma doença terminal. A área que Ezequias foi tocado foi na saúde. Quando ele quebra e destrói a serpente de bronze, que é a serpente que todo mundo diz, ela cura, é no corpo que Ezequias é tocado. Eu pergunto para você: coincidência? Claro que não. Porque Deus está mostrando que a área que você mais lutou é a área que você mais vai ser testado, a área que você mais guerreou, a área que você mais enfrentou, é a área que mais você vai enfrentar desafios, a área que você mais pregou contra. Os demônios que você mais enfrentou são os demônios que mais vão se levantar contra você para te atacar. Ezequias está dizendo: eu não creio que essa serpente cura, eu não creio que essa serpente de bronze cura, eu vou quebrá-la. E quando ele quebra, ele fica doente. E com certeza as pessoas vão dizer: tá vendo?
Está vendo? Se você não tivesse quebrado a serpente, você poderia orar a ela. Se você não tivesse quebrado a serpente, você agora talvez não estaria tão doente. E a doença que vai para Ezequias não é uma doença qualquer, é uma doença de morte. Porque a ponte que você queimou vai ser o tema do julgamento daqueles que te cercam. As decisões que você toma para trazer santidade, algumas vezes você fala assim: não, eu vou ser um dizimista fiel na casa do Senhor. E parece que logo depois de você tomar uma decisão de ser um dizimista, você fica desempregado. Não, eu vou ter uma vida de santidade a Deus, eu não vou fazer coisa errada. E aí você é testado de todas as formas, e parece que aquilo que você mais combate é aquilo que te ataca. Porque é assim no mundo espiritual, é assim. Parece que aquilo que você mais odeia é aquilo que te persegue, aquilo que mais te deixa indignado, é aquilo que mais te atrapalha, e aquilo que mais vai contra você. E aí vai ter gente do teu lado dizendo: era melhor ter deixado a serpente lá, era melhor não ter se envolvido com a serpente. Mas escuta, Ezequias não voltou atrás, e você não pode voltar atrás. Mesmo doente, mesmo à beira da morte, ele não reconstruiu a serpente, ele destruiu do jeito que Deus mandou destruir. Eu não sei que tipo de pressão você está vivendo. O diabo está dizendo: reconstrua, faça de novo, volte lá, diga para todo mundo que você está arrependido de servir a Deus. Diga para todo mundo que servir a Deus é uma bobagem, porque se você servisse a Deus, você não ficaria doente. Se Deus realmente te amasse, reconstrua a serpente. Mas Deus está levantando uma geração de Ezequias que vai dizer: eu posso estar doente, mas eu não vou reconstruir o que Deus mandou destruir. Eu não vou reconstruir o ídolo, eu não vou reconstruir o vício, eu não vou reconstruir a maldade, eu não vou reconstruir o medo, eu não vou reconstruir a tirania das pessoas, eu não vou reconstruir o pavor, eu não vou reconstruir a dependência de medicamentos, eu não vou mais fazer de pessoas fonte, eu não vou reacender incenso para coisas antigas, eu não vou. A doença de Ezequias é uma doença avassaladora. O próprio profeta Isaías vai até ele e diz para ele: olha, o Ezequias, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagine os corredores dizendo: que rei tolo. E olha que talvez alguns até disseram: isso foi porque ele quebrou a serpente. Ele esqueceu que essa serpente, quem fez foi Moisés. Tem muitas coisas que você herdou, que vieram de muita gente atrás de você. Tradições, manias, coisas que vieram dos teus avós, dos teus bisavós. E são serpentes idolatradas na tua casa, sabe? Manias. Mas se Deus está te dando um lugar de autoridade, chegou a hora de você começar a mudar o destino das coisas. Se Deus está te dando voz ativa, se a casa que você mora é sua, se você já foi emancipado pelos seus pais, está na hora de você começar a dar um novo destino para a tua geração e para os teus filhos. Está na hora de você começar a dizer: a serpente, de Moisés, ela acabou ontem, porque a partir de agora eu vou quebrá-la. E eu vou pagar o preço que for, mas os meus filhos, os meus netos não terão essa serpente como culto. A Bíblia diz que o Ezequias está morrendo. E no capítulo 20 de 2 Reis, capítulo 2, o que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o começo da oração dele foi: lembra-te. Lembra-te. Lembra-te de como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu um homem que quebrou uma serpente e pagou um preço na área que ele mais lutou contra. E ele disse:
Lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te das minhas escolhas. E sabe o que é o mais lindo? Deus se lembrou. Deus se lembrou de um homem que rasgou o ídolo. Deus se lembrou de um homem que destruiu a serpente. E quando o profeta Isaías saiu do quarto de Ezequias, depois de dar a notícia que ele iria morrer daquela doença, mas Ezequias virou o rosto para a parede. Ele não se rendeu a reconstruir o que se passou, porque Deus não tem compromisso com quem retrocede. Só frouxos, covardes retrocedem. Ezequias olha para a parede e diz: Senhor, lembra daquele dia que eu tomei uma decisão e todo mundo zombou de mim. Lembra que para manter a minha fidelidade a Ti, Senhor, eu fui desprezado por muitos. Lembra. O que é que Deus tem para se lembrar de nós, meus irmãos? Se hoje você estiver sofrendo, se nós virarmos o rosto para a parede, o que é que Deus vai se lembrar? Que eu desisti do Little Play? O que é que Deus vai se lembrar? Que eu não consigo ser fiel a Deus quando estou tentado? O que é que Deus vai se lembrar? Que qualquer cara feia, qualquer pessoa que fala mal de mim, já é motivo para eu jogar tudo para o alto? O que é que Deus vai se lembrar? Que eu só consigo servir a Ele um pouquinho de tempo, porque logo eu me canso e jogo tudo para o alto? Não, Ezequias está dizendo: eu era minoria, eu não tinha ninguém do meu lado dizendo vai lá, eu estou com você, mas eu tinha uma palavra: eu vou acabar com essa patifaria, eu vou acabar com esses ídolos. Lembra-te de mim, Senhor. E eu quero declarar que uma unção descerá sobre você. Há uma história para ser mudada, há uma história na tua casa, na tua família. Olha aqui, ó, 2 Reis capítulo 20, versículo 4. E antes de Isaías deixar o pátio, porque o meu Deus é o Deus do agora. O meu Deus é o Deus do agora. Antes de Isaías deu o recado. Qual foi o recado? Ezequias, você vai morrer. Tchau, você vai morrer. Tchau. Ele virou o rosto para a parede e falou: lembra, Senhor, lembra. Deus já mandou o WhatsApp lá para Isaías: volta, Isaías. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei, e daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Levanta a mão para cá. Deus manda dizer: não reforme, destrua. Não reforme, destrua. Destrua os ídolos. Destrua aquilo que te enfraquece. Não tenha medo. Deus se lembrou de um homem que não temeu perder o apoio do povo. Deus se lembrou de um homem que confiou nele, mesmo quando todo mundo dizia: é loucura, é loucura. E eu vim aqui hoje para dizer: Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Cada ídolo que você destruir, Deus vai honrar. Deus vai honrar, por confiar nele, cada aliança tóxica que você romper. Deus vai honrar cada ponte que você queimar, dizer: eu nunca mais ponho meus pés ali. Mas eu tenho medo. Eu nunca mais ponho os meus pés ali. Aquilo ali é um ídolo. Aquilo ali me escraviza. Ah, mas no passado Deus usou. Deus tem outras coisas para fazer. Joga esse cacareco fora. Derrube os altares estranhos, as orações estranhas. Teu Deus não é Deus de escuridão. Teu Deus é um Deus de luz. Teu Deus não é o Deus de confusão. Teu Deus não é o Deus de coisa errada. Teu Deus não é o Deus de cambalacho. Teu Deus é um Deus de clareza, coisa limpa. Teu Deus é um Deus de vida e vida em abundância. Mas pastor, como que eu vou fazer? Quebra a serpente de bronze hoje. E se você quebrar a serpente e vier um golpe, fica firme. Escuta aqui. Se posicionou,
e veio um golpe, fica firme, porque Deus vai ver a tua coragem. Deus vai ver o teu zelo e vai provar para todo mundo que ainda é Ele que cura, não é a serpente. Ainda é Ele que transforma, não é a serpente. Deus vai honrar cada amuleto que você jogar fora. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: não volte atrás. Eu não negocio a minha presença. Eu sou teu Deus. Jogue amuletos fora. Seja o Ezequias desta geração. Seja o Ezequias deste tempo. Pare de idolatrar lugares, idolatrar pessoas, idolatrar patrão, idolatrar fornecedor, idolatrar pastor, idolatrar igreja. Não, pegue a serpente. Ah, pastor Diego, o fulano me ajudou. Ajudou porque foi Deus que permitiu. O fulano passa e Deus permanece. A igreja passa e Deus permanece. O pastor passa e Deus permanece. Deus vai honrar. Fala comigo, Deus vai me honrar. Se eu destruir os ídolos, Deus vai honrar. Você que tem imagem de escultura na tua casa, Deus vai honrar você quando você quebrá-las. Não adianta você vir à igreja e confessar, porque a minha Bíblia diz: não fará para ti ídolos. Jogue-as fora. Deus vai honrar cada simpatia que você parar de fazer. Tem crente que ainda faz simpatia. Levanta com o pé direito. Tem crente que ainda faz simpatia. Tem crente que ainda é esotérico. Lê o signo, horóscopo. Deus vai honrar quando você parar de dizer: eu vou renunciar a isso. Eu não quero saber disso. Pactos antigos. Ah, pastor, eu não posso ser crente porque minha avó me contou uma história que quando eu era criança, a benzedeira vai ter que benzer outro, porque você está lavado no sangue de Jesus. Eu não vou manter ídolo porque minha mãe, meu pai, meu avô. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Deus vai honrar você quando você quebrar tradições espirituais da tua família. Ah, porque meu avô era espírita, minha avó era isso, o meu bisavô era ateu. Ezequias não estava nem aí. Quem é o rei? Sou eu? Pois quebra agora. Quebra a serpente. Ah, mas o que vão dizer? O que vão dizer não é problema meu. Quebra a serpente. Quebra, mas não é para fazer um museu. Não quero vê-la mais. Quebra essa porcaria, porque estão se ajoelhando diante dela quando deveriam estar se ajoelhando diante do Todo-Poderoso. Quais são as serpentes que você tem que quebrar? Quais são? Quebrar para construir uma fé verdadeira. Quebrar para fazer uma fé que tem milagre. Não tenha medo de erguer essa marreta e quebrar a serpente. Quebrar as tradições, as manias, quebrar os pensamentos limitantes, quebrar essa ideia que colocaram que você tem medo de desagradar. Ah, pastor, mas o que vão me pensar? É a minha mãe, é o meu pai. Gente que não está se batizando porque tem medo de pai e mãe. Sua mãe e teu pai vão ter que respeitar que você é maior de idade e conhecer uma fé diferente. Ezequias não está preocupado em agradar ninguém. Ele sabe que é a hora de quebrar a serpente. Eles não sabem o que você sabe. Eles não sentiram o que você sentiu. Eles não sabem que você está prestes a esvaziar gavetas. Eles não sabem das coisas que você queimou, jogou fora, renunciou, com medo, mas com fé, com temor, mas com fé. Eles não viram as lágrimas, os conflitos internos e nem a vergonha que você suportou, mas o céu está dizendo: eu vi o que você abriu mão por mim, eu me lembro. Deus manda dizer: eu vi a renúncia que você fez por mim,
Eu estava lá no dia. Você tremia, a boca estava seca. A maioria dizia: você está louca, você não pode largar tudo por causa de Jesus. Olha o que você está perdendo por causa dele. Mas você sentiu uma presença e sabia que não tinha como voltar. Você foi tremendo, chamado de medo, sem saber o que ia acontecer. E você teve coragem. E se você teve coragem, hoje você pode levantar a mão como Ezequias e dizer: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Eu poderia ter ficado em casa, mas eu vim. Lembra-te, Senhor. Eu poderia ter jogado tudo pro alto e não joguei. Lembra-te, Senhor. Levanta a tua mão e começa a dizer: lembra-te, Senhor. Lembra-te das vezes que eu orei. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, porque hoje a história vai mudar. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Eu fico tentando imaginar Ezequias quando ele vai quebrar a serpente. Eu não acho que ele foi numa salinha no fundo e bem discretamente ele quebrou. Não, eu acho que foi público, sabe? Eu acho que ele, como rei, falou: reúna todo mundo. Eu acho que foi algo intenso, visceral. Eu acho que foi num culto, sabe? Um espetáculo de adoração. É como se ele falasse: agora vocês vão entender que essa porcaria aqui que vocês estão levantando incenso, ela não é nada. Eu vou colocar a serpente no meio da praça. Eu vou levantar a marreta. E eu vou dizer para essa nação inteira que hoje isso acaba. Hoje esse ídolo cai por terra. Porque só há um Deus que vai ficar de pé no nosso meio. Aleluia. Só há um Senhor. Eu sei que alguns deviam gritar glória a Deus, e outros deviam dizer: por que não tira só um pedacinho? Por que não mantém ela bonitinha? Precisa quebrar tudo. Mas Ezequias quebra tudo. Deus manda eu dizer a você: se você quer que eu te honre, filho meu, quebre tudo. Se você quer ver a minha mão na tua vida, quebre tudo. Posicione-se. Saia de cima do muro. Porque a fé de verdade não aceita concessão. A fé de verdade não se ajoelha para Deus no domingo e na segunda para a serpente. A fé de verdade escolhe o lado que tem que estar. E mesmo que isso me adoeça, de uma doença que não é comum, de uma doença que é terrível, e os murmuradores vão dizer: tá vendo? Você mexeu com o que não devia. Tá vendo? Você não devia tocar nisso. Para nos intimidar, para nos fazer ter medo. Mesmo que digam que os demônios são mais fortes do que a nossa fé. E muitos vão dizer: cadê o Deus daquele que quebra a serpente? Cadê o Deus dele? Mas se prepare, porque se tem algo que Deus ama, é quando perguntam para você: onde está o Deus dele? Se tem algo que faz o trono de Deus se mover, é quando o nome de Deus é desafiado, meu irmão. Se tem algo que o cetro do rei se levanta, é quando os nossos inimigos olham para nossa cara e perguntam: onde está o teu Deus? Aleluia! Se estão perguntando para você nesse dia, ou nesses dias, onde está o teu Deus, prepare-se, porque algo está prestes a acontecer. Levanta a mão mais alto que você puder e receba com fé. Se você está sendo desafiado nesses dias, eu declaro que aquele que está sendo desafiado, o nosso Deus se levantará e pelejará por você. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Deus vai honrar as tuas renúncias, vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, vai levantar a tua cabeça, a tua casa não será envergonhada. Levanta a mão, você não será derrotado, abandonado, quebrado. Deus manda eu gritar desse altar: eu vou te honrar, diz o Senhor. Quebre a serpente, quebre a serpente. Para nós orarmos, tem um único detalhe aqui: Deus não divide a glória dele com ninguém. Pastor, o que é o ídolo?
O ídolo é tudo aquilo que eu insisto em falar o tempo todo, que rouba a expectativa do novo. Veja, eu raramente lembro das minhas pregações. Raramente. Eu termino de pregar e algumas pessoas até me perguntam: o que você pregou ontem, pastor? Eu nem lembro. Mas não é porque eu não valorize a palavra. É porque eu estou tão empolgado com aquilo que vai acontecer no próximo culto, que eu não tenho muito tempo para ficar lembrando das coisas. Porque aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa que ele sacode a poeira muito fácil. Ele vive a alegria do momento com equilíbrio, porque ele sabe que existem alegrias maiores para vir. Ele não constrói altares para momentos, porque sempre haverá momentos em Deus que vão superar o momento atual. Então para que eu vou construir um palanque para o hoje, se amanhã vai superar o hoje? Para que eu vou fazer desse momento o momento que eu vou falar a minha vida inteira, se virão momentos muito maiores do que esse? Essa tem que ser a mentalidade de quem serve a Deus. Nós temos gratidão pelo dia de hoje. Temos gratidão pela serpente que naquele momento ela me ajudou. Naquele momento lá no deserto ela curou. Mas acabou. A serpente passa e as mãos de Deus continuam. E existe um detalhe: você não pode deixar um momento bom dividir a glória de Deus com você. Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu pergunto: o que é que tem impedido Deus de agir com força na sua vida? O que é que tem impedido? Talvez é um amuleto velho, um negócio horrível, uma reza, uma oração ridícula que você aprendeu a fazer há 30 anos atrás, e é igualzinho, um jeito de cantar que não muda, até de levantar a mão. Parece que a gente tem o hábito de manter as coisas sempre iguais, e isso vai nos afastando do novo, nos afastando do avivamento, porque Deus não consegue fazer algo novo, porque eu estou tão abraçado à serpente de bronze. Eu jejuo, mas jejuo com os olhos atrás. Eu oro, mas eu olho para aquilo que aconteceu, e Deus está dizendo: ou eu sou tudo, ou eu não sou nada para você. Ou eu sou tudo que você tem, ou eu não sou nada. E se você quer Deus nessa batalha, aposente as velhas crenças, aposente as velhas igrejas, aposente as velhas manias, aposente os rituais. Jesus não aceita ser uma opção num rodízio espiritual, onde um dia eu sou pentecostal, outro dia eu sou tradicional, um dia eu sou dalírio. Você precisa começar a criar raízes na presença de Deus e deixar que o novo venha. Não é sobre criar um tarô gospel, não é sobre fazer uma mandinga gospel, porque hoje existe uma sociedade que quer muita informação e pouca profundidade. Mas olha, eu encerro lendo as palavras de Jesus para você. Para você que está ouvindo a pregação aqui hoje e está em dúvida se vale a pena quebrar a serpente de bronze, eu me lembro de Marcos capítulo 10, verso 29. Olha esse texto, gente. Um dos textos mais incríveis e uma das palavras mais lindas de Jesus. Jesus disse o seguinte: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura e na vida eterna. Jesus está dizendo: se você decidir quebrar os ídolos por minha causa, não só na eternidade, mas ainda nesta terra, eu prometo a você 10 vezes mais. 10 vezes mais. Grita: 10 vezes mais. O que é que você está esperando de pegar a marreta e quebrar essa serpente hoje? Jesus está vivo e Ele está aqui. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Coloque-se. Nós vamos orar agora. Orar para que a gente não reforme, mas quebre.
O Espírito Santo está aqui. Feche os seus olhos. Tem gente que foi curado com o pastor usando óleo ungido e hoje usa o óleo ungido de macumba. Gente que anda com óleo ungido na bolsa, quando a Bíblia diz que quem unge são os pastores e presbíteros. A pessoa acha que o óleo tem um poder de fazer aquilo milagrosamente. É macumba. O óleo é uma ferramenta de fé, que não é para ser usada de qualquer jeito. Quando eu vou a Israel, as pessoas querem que eu traga óleo de Israel para elas, porque nós amamos um ídolo. Nós amamos alguma coisa para pegar, para abraçar, para fortalecer a nossa fé. E Jesus está dizendo: se você tem um Deus que é vivo, para que você quer coisas? Um Deus que se move, um Deus que fala. Deus vai libertar você hoje. Eu declaro o início de um novo tempo na sua vida. Eu declaro um fluir de Deus, onde você vai virar o rosto para a parede e dizer: Deus, eu vou triunfar na área que eu mais combati. Existe um combate na tua casa, existe um combate na tua carreira, existe um combate na sua profissão, e Jesus está falando: é agora. Isso aconteceu até hoje, mas hoje eu estou te levantando, Ezequias. Pega a marreta e quebra tudo isso. Pega a marreta e quebra toda essa pataquada toda essa patifaria toda. Eu declaro que hoje os ídolos estão caindo por terra e o nome do Senhor está sendo levantado ao mais alto lugar. Eu declaro que o meu sobrenome será marcado por um sobrenome de homens e mulheres que adoram ao Deus vivo. Eu fecho agora os meus olhos, fecho os teus olhos agora. E qual é o lugar que você se apegou? Qual é o ídolo que você se apegou? E agora nós vamos declarar o nome de Jesus, e nós vamos quebrar agora todo amuleto, nós vamos quebrar agora toda mandinga, nós vamos quebrar agora tudo aquilo que eu tenho me colocado como ato de fé, toda pessoa que eu tenho idolatrado, todo relacionamento que eu tenho idolatrado. Eu não quero ter ídolos, eu tenho a presença, e quem tem a presença não tem ídolo. Há quanto tempo que você não abraça o Espírito Santo? Há quanto tempo que você não pega o Espírito Santo e diz: vem cá, Espírito Santo, eu não quero a serpente de bronze, eu quero a tua presença. Eu não quero óleo ungido, eu quero a tua presença. Gente que adora o monte, mas não adora a presença. Gente que adora ficar com caixinha de promessa, mas não adora a presença. Gente que tem tarô, vê signo, mas não adora a presença. Gente que vê horóscopo e não vê a presença. Gente que confia mais no homem e despreza a presença. Comece a invocar o nome do Senhor Jesus e você será salvo. Comece a chamar o nome dele, para que esta noite te tome em glória. Comece a invocar e dizer: eu quero a presença, eu quero a presença, eu preciso da presença, eu anseio pela presença, eu quero ser tocado. Levanta, Ezequias. Eu declaro que Deus te dará autoridade. Há muitas pessoas que vão odiar você quando você quebrar a serpente de bronze. O inferno vai se levantar e Deus está dizendo: fica firme. Deus manda te dizer: fica firme. Não recue da tua posição. Essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. A partir de você um novo tempo vai ser instaurado. Você é o Ezequias. Quando nada der certo, vira o rosto para a parede. Não procura no homem, procura em mim, diz o Senhor. Procura em mim que você acha. Procura em mim que você acha o poder. Procura em mim que você acha a autoridade. Com os olhos fechados, eu declaro um destravar na tua vida agora. Eu declaro que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o poder do Espírito é derramado. Eu declaro que uma coragem brota dentro do teu interior, e o teu espírito clama: Abba Pai, Abba Pai. O teu espírito está clamando pelo Espírito de Deus. Abra a porta para o Espírito Santo entrar. Fecha os teus olhos agora. Eu declaro que uma coragem vai vir. Deus está colocando marretas espirituais na tua mão. Ídolos estão sendo quebrados. Eu vejo o grito de desespero do inferno. Demônios gritando, desesperados, com a mão na cabeça, dizendo: não, não. E Deus está dizendo: quebra, 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 que eu te sustento. Quebra, quebra, que eu te alimento. Quebra, quebra,
que eu cuido de você. Quebra, quebra, que eu sou teu pai. Quebra, quebra, que eu vou pôr tudo no lugar. Quebra, quebra, que eu sou teu provedor. Quebra, quebra, eu sou teu médico. Quebra, quebra, eu sou teu advogado. Quebra, quebra, eu sou contigo. Quebra, quebra, abaixatarabacantarabaxatarabacai. Toda obra maligna que está na tua casa, toda serpente de bronze que está trazendo confusão, pelo poder do nome de Jesus, nós quebramos agora a idolatria. Levanta a tua mão, começa a quebrar toda idolatria na tua casa, todo espírito de idolatria. Idolatria a demônios, idolatria a jogo, idolatria a pessoas, idolatria a pecado, idolatria a doença, idolatria ao mal. Começa a declarar que só o Senhor reina na tua família. Começa a declarar que só o nome de Jesus reina na tua casa. Começa a levantar o nome de Jesus agora, o mais alto lugar. Demônios, saiam, saiam. Eu quebro a serpente de bronze agora. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, os meus netos são do Senhor. Quebra. Fala comigo com as mãos levantadas em nome de Jesus. Toda serpente de bronze não será reformada, será quebrada. Eu sou Ezequias dessa geração, e toda retaliação que vier contra a minha vida, porque eu me levantei, eu não tenho medo, eu estou firme, eu queimei a ponte, não tem como voltar. Toda retaliação pode vir, eu queimei a ponte. Deus vai me honrar, 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 Deus vai te honrar. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.